Então, bom dia a todos. Hoje vamos dar continuidade à termodinâmica. Estamos quase encerrando todos os conteúdos relacionados à termodinâmica e vamos terminar de falar de ciclo de Carnot, que começamos a ver um pouco na aula passada. Como eu estava dizendo para vocês na aula passada, o ciclo de Carnot ele é um ciclo teórico que me diz qual é o melhor rendimento de uma máquina térmica. Porém, o melhor rendimento de uma máquina térmica não é 100%, porque lembre que não tem como uma máquina térmica atingir o rendimento de 100%. Carnot, ele tentou aperfeiçoar, tentou melhorar o rendimento das máquinas térmicas com esse ciclo teórico proposto por ele. Porém, ainda assim, não é atingir 100%. Porque lembre-se que, pela segunda lei da termodinâmica, é impossível uma máquina térmica operando em ciclos ter um rendimento de 100%. A segunda lei da termodinâmica, ela pode ser escrita matematicamente, segunda lei, ela pode ser escrita como o calor que uma máquina ganha da fonte quente, parte se transforma em trabalho útil para poder a máquina se movimentar, fazer alguma coisa, e parte ela não aproveita, parte ela dissipa, ela rejeita para a fonte fria. Essa é a maneira matemática de se escrever a segunda lei da termodinâmica. Porém, como é que a gente pode entender a teoria da segunda lei da termodinâmica? A gente pode entender que é impossível uma máquina transformar todo o calor que ela recebe em trabalho. Sempre ela vai ter um rendimento entre 1 e 0. Lembra que rendimento é aquela letrinha E? Ela tem que ser menor do que 1 e maior do que 0. Então, não tem como ser 1, porque se fosse 1, o rendimento seria de 100%. E não existe nenhuma máquina térmica que tenha um rendimento de 100%. Então, o ciclo de Carnot, ele é importante porque ele otimiza, ele melhora o rendimento das máquinas térmicas. Vocês entenderam a importância do ciclo de Carnot? Não é atingir o 100%, porque isso é impossível. Talvez o melhor rendimento de uma máquina seja 45%. Talvez o melhor rendimento de uma outra máquina térmica seja de 40%, ou 60%, ou 37%. A gente não tem como saber, porque isso varia de máquina para máquina. Mas, com certeza, o melhor rendimento de uma máquina térmica não vai ser 100%. O ciclo de Carnot, ele funciona com 4 partes. 2 expansões e 2 compressões. Então, como todo ciclo, ele tem que fazer o caminho e voltar para o ponto de partida. Então, ele expande, expande, comprime, comprime, volta ao ponto de partida. Aí ele expande, expande, comprime, comprime, volta para o ponto de partida. Mas o ciclo de Carnot, ele é composto por 2 expansões específicas e 2 compressões específicas. Vamos estudar mais sobre isso. Lembrando que, como todo ciclo, a área interna do gráfico, a área interna é numericamente igual... Opa, botei o símbolo errado. Desculpa. Ela é numericamente igual ao trabalho. Então, a área é o mesmo número do trabalho, a área interna. Tá certo? Vamos lá. Ciclo de Carnot. Além da teoria de saber o porquê ele é importante, né? Que ele é importante para melhorar a eficiência das máquinas térmicas. Além disso, o que é que eu tenho que saber da teoria do ciclo de Carnot? Eu tenho que saber que a primeira etapa do ciclo de Carnot, que acontece de A até B, é a etapa onde ele ganha calor, ele recebe calor da fonte quente. Então, essa etapa é a etapa que ele ganha calor da fonte quente, e ele tem uma expansão. Uma expansão significa um aumento de volume isotérmica. Isotérmica significa dizer que a temperatura foi sempre a mesma. Então, a primeira etapa do ciclo de Carnot, que é a etapa de A até B, é uma expansão isotérmica. Ele ganha calor da fonte quente, aumenta o volume, mas a temperatura é sempre a mesma.
Lembrem, deixa eu apagar aqui, lembre que um gráfico de pressão por volume, nós já estudamos todas as transformações. Se eu tenho essa curva, em cima dessa curva, que é chamada de curva isoterma, a temperatura é sempre a mesma, ó. Então, aqui é a temperatura da fonte quente e ela é sempre a mesma. Perdoe-me aqui, ó, eu inverti. Deixa eu até consertar logo, para não esquecer. A de cima, que é a da fonte quente, a de baixo, que é da fonte fria. Porque lembre-se, quanto mais perto tiver do eixo, menor é a temperatura. Então, perdoe-me. A de cima, que é a temperatura da fonte quente, e a de baixo é a temperatura da fonte fria. Então, ó, falando de novo, todo gráfico de pressão por volume. Lembra que estudou os gráficos? Eu fiz a revisão de química. Essa curva é chamada de isoterma. E em cima dessa curva, sempre a temperatura é a mesma. Então, perceba que no ponto A e o ponto B é em cima da curva vermelha e essa curva é chamada de isoterma. A temperatura é sempre a mesma. Então, na expansão isotérmica, aumenta o volume e a temperatura é a mesma. Belis, quando eu estava fazendo a atividade, tive uma dúvida para diferenciar a curva isoterma da adiabática. A adiabática, Lu, é sempre entre duas isotérmicas. Se você tem, ó, Lu, uma isotérmica e uma outra isotérmica, de uma isotérmica para outra isotérmica, aí você tem a diabática. A diabática, Lu, ela muda a temperatura. A isotérmica, a temperatura é sempre a mesma, tá certo? Então aqui é a diabática e aqui é isotérmica, tá certo? Então, continuando. De A para B, ele recebeu o calor da fonte quente, expandiu, aumentou o volume e a temperatura é a mesma. Então, no gráfico da diabática, sempre vai ter mais de uma linha, geralmente sim, Lu, para te indicar que já está passando de uma curva isoterma para outra curva isoterma. Se não tiver mais de uma linha, Lu, ele vai te dizer que o gráfico é da transformação adiabática, tá certo? Se não tiver mais de uma linha. Na segunda etapa do processo, vai de B para C. Aí agora, Lu, você perguntou, de B para C, vai de uma isoterma para outra isoterma. Então, de B para C, ó, passou da isoterma com a temperatura da fonte quente para a isoterma da temperatura da fonte fria. De B para C, ele também expandiu, ele também aumentou o volume, porém, foi uma transformação tão rápida que não deu tempo nem de ganhar, nem de perder calor. Essa transformação que não dá tempo nem de ganhar, nem de perder calor, é chamada de adiabática. Então, adiabática é um processo no qual nem ganha, nem perde calor. E ele funciona, esse processo, entre duas curvas isotermas. Então, passa da isoterma da fonte quente, que é a de cima, para a isoterma da fonte fria, que é a de baixo. Então, perceba que as duas primeiras etapas foram expansões. Só que a etapa 1 foi uma expansão isotérmica, a etapa 2 também foi uma expansão, mas foi uma expansão adiabática. A etapa 3 e 4 agora tem que ser as compressões, porque ele expandiu, expandiu. Agora ele tem que comprimir, comprimir e voltar para o ponto inicial. Então, a etapa 3, ela acontece de C para D. De C para D, de novo, em cima de uma curva isoterma. Então, a etapa 3 é uma compressão, porque o volume diminui, ó. O volume agora de C para D, ele está diminuindo. Então, é uma compressão, só que a temperatura é a mesma. Nessa etapa, é a etapa que ele perde calor, que é aquele calor que vai para a fonte fria. Porque lembra que a segunda lei diz que o calor que ele recebe da fonte quente, que a gente está vendo agora, que é na etapa 1, parte ele converte em trabalho e parte ele rejeita para a fonte fria. Esse calor que ele rejeita para a fonte fria é na etapa 3.
Na etapa 3 da compressão isotérmica, é a parte que ele rejeita calor. Ele está jogando o calor para lá de fora, ele não está conseguindo aproveitar. E a última etapa, a etapa 4, é de D para A. De D para A é entre duas isotermas de novo. Ó, Lucas, você perguntou. Então, ó, de D sai da isoterma da fonte fria para A, para a isoterma da fonte quente. Então, de D para A, de novo, é uma transformação adiabática. É muito rápido. É tão rápido que não dá tempo nem de ganhar, nem de perder calor. Ele diminuiu o volume, mas não trocou o calor com o meio externo. Então, nem ganha, nem perde calor. E é esse o motivo pelo qual o ciclo de Carnot ele tem um rendimento bom, muito bom. Porque das 4 etapas dele, só tem uma etapa que ele perde calor, que é a etapa 3, a etapa da compressão isotérmica. Só nessa etapa é a etapa que ele perde calor, que ele dissipa energia. Na etapa 1, a 2 e a 3, ele não perde energia. Os outros ciclos, sem ser o ciclo de Carnot, eles acabam perdendo energia em outras etapas também. Então, o ciclo de Carnot, ele me diz qual é o melhor rendimento de uma máquina térmica operando entre aquelas temperaturas da fonte quente e da fonte fria, porque das 4 etapas dele, só tem uma que perde calor. E qual é a etapa Belize que perde calor? É a etapa 3, a etapa da compressão isotérmica. Então, resumindo, o que é que eu preciso saber do ciclo de Carnot? Preciso saber primeiro a teoria, saber que ele é proposto por Carnot para melhorar o rendimento das máquinas térmicas e saber as 4 etapas do ciclo. Etapa 1, ele expande isotermicamente. É a etapa que ele ganha calor. A etapa 2, ele continua expandindo adiabaticamente. Nem ganha, nem perde calor. A etapa 3, ele comprime isotermicamente. É a etapa que ele perde calor. E a etapa 4, ele continua comprimindo, mas adiabaticamente. Nem ganha, nem perde calor. Essa é a parte teórica que eu tenho que saber. Ok, beleza. A parte teórica eu entendi. Mas eu sei que tem a parte, né, das continhas. E o ciclo de Carnot, a parte das continhas. Bom, essa fórmula é a que vocês vão encontrar nos livros. Porém, eu, Belis, particularmente, não gosto muito de decorar essa fórmula assim. Por quê? Porque ela, assim, restringe muito como você pode usar. Eu prefiro saber o rendimento de uma máquina do ciclo de Carnot, que é assim, e de uma máquina qualquer, que é assim. Agora é só pegar e você comparar um com o outro. Quando você iguala o n de um com o n do outro, você encontra essa equação de baixo. Por quê, Belis? Porque ficaria, ó, 1 menos Q2 sobre Q1 igual a 1 menos T2 sobre T1. Aí você corta esse 1 e multiplica os dois lados por menos 1. Quando você fizer isso, você encontra essa equação aqui. Vou repetir. Qualquer máquina térmica, no geral, você pode usar essa fórmula da direita. Essa fórmula da direita é geral. É para todas as máquinas térmicas. Todas. Porém, se a questão disser que a máquina está no ciclo de Carnot, essa fórmula é válida e só pode se a questão te dizer que é ciclo de Carnot. Então, essa fórmula da esquerda, ela só é válida para ciclo de Carnot. Essa fórmula da direita, desculpa, estou confundindo direita e esquerda, sempre confundo direita e esquerda, desculpa. Ó, essa da esquerda, deixa eu mudar a cor do mousezinho, que aí fica mais fácil. Essa aqui que eu vou circular de vermelho, agora sim, que é da esquerda, ela é para todas as máquinas térmicas. Todas. Inclusive as do ciclo de Carnot. Todas. Já a equação da direita,
que agora eu vou circular de azul, e não vou confundir agora esquerda com direita. Essa daqui, ela só funciona se a questão te dizer que está trabalhando no ciclo de Carnot. Ok? Entenderam quando usar uma e outra? A da direita, a da azul, só funciona no ciclo de Carnot. A da esquerda, a de vermelho, funciona em todos os tipos de máquina térmica, inclusive as do ciclo de Carnot. Tá certo? Olhando as duas fórmulas, você vê que elas são bem parecidas. Ó. As duas é 1 menos. Só que a da máquina térmica qualquer é calor da fonte fria sobre calor da fonte quente. E a do ciclo de Carnot, eu só dependo das temperaturas que as máquinas trabalham. Então, é temperatura da fonte fria dividido por temperatura da fonte quente. Elas são bem parecidas, não são? Mas não são iguais, tá? Observação. O rendimento das máquinas do ciclo de Carnot só depende das temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Por isso que ele é um ciclo teórico. Ele não se importa com mais nada. Só as temperaturas da fonte quente e as temperaturas da fonte fria. Tá certo? Cuidado, porque essas temperaturas têm que sempre estar na escala Kelvin, tá certo? Então, sempre essas temperaturas aqui, ó, elas têm que estar na escala Kelvin, que também é chamada de escala absoluta. Lembra que a escala Kelvin, ou escala absoluta, ela é a escala do SI, do Sistema Internacional? Então, Feliz, eu vou ter que lembrar lá daquele primeiro assunto, de como transforma a temperatura, sim. Lembra que a fórmula é Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9, que é igual a Tk menos 273 sobre 5. Então, sim, se vier a temperatura na escala Celsius ou em Fahrenheit, eu não posso usar em Celsius ou em Fahrenheit. Se você usar em Celsius ou em Fahrenheit, vai estar errado. Você só pode usar a temperatura na escala Kelvin, que é a escala do SI, tá? E lembre-se que o ciclo de Carnot é o ciclo ideal, mas ele é teórico, né? Na prática, não é o ciclo que a gente usa. Na prática, a gente vai ver mais para frente um pouquinho, que a gente usa outros ciclos. Porém, ele é o ideal. Por que ele é o ideal, Belize? Porque lembra que das 4 etapas, somente em uma etapa ele perde calor. Isso melhora o rendimento das máquinas térmicas e sempre o ciclo de Carnot, ó, vamos voltar aqui para o slide passado, ele funciona, deixa eu apagar tudo isso que eu risquei, ele funciona com 2 expansões e 2 compressões. Uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática. Uma compressão isotérmica, uma compressão adiabática. Sempre, sempre dessa maneira. Nunca vai ser de uma outra maneira. Até aqui, alguma dúvida? Até aqui, alguma dúvida? Beleza? Ok. A teoria eu entendi a fórmula, mas vamos lá, faz aí comigo algumas questões para ver se eu estou entendendo realmente. A 16 eu vou fazer. Aí a 17 eu deixo você fazer sozinho, tá bom? Vamos lá, vamos fazer aqui junto comigo a 16. Acompanha aí, tá certo? Um motor de Carnot. Opa, já falou que a máquina térmica está no ciclo de Carnot. Se já falou que a máquina térmica está no ciclo de Carnot, eu sei que eu posso usar aquela fórmula que só funciona se o ciclo for o ciclo de Carnot, que é 1 menos temperatura da fonte fria dividido por temperatura da fonte quente. Se falou que o ciclo é de Carnot, eu já posso usar isso aqui com certeza absoluta. Continuando. A baixa temperatura, cujo reservatório, a baixa temperatura é de 7 graus Celsius. Essa temperatura, então, vai ser da fonte fria ou da fonte quente? Ele falou que a temperatura é do reservatório abaixo
temperatura. Se essa é a baixa temperatura, essa é a temperatura da fonte fria. Só que eu posso usar em Celsius? Não, né? Então, daqui a pouquinho, eu vou ter que transformar para Kelvin. E quando isso acontece, o rendimento é de 30%. Então, o rendimento é de 30%. Continuando a questão. A variação de temperatura na escala Kelvin da fonte quente a fim de aumentar o rendimento para 50%. O rendimento inicial, vou botar aqui, rendimento 1, era 30%. Agora, o rendimento 2, ele quer que seja de 50%. E para isso acontecer, ele quer que você descubra qual foi a variação de temperatura da fonte quente. Variação de temperatura, toda variação é uma coisa menos outra. Então, tem que saber que a temperatura da fonte quente, quando eu tinha 30% de rendimento, depois descobrir qual a temperatura da fonte quente quando tem 50% de rendimento. Vamos lá. Primeiro, para 30%. Eu vou pegar esse 30% e botar aqui o número 30. Eu pego esse 30% e boto no rendimento, que é essa letrinha grega, o número 30. Eu boto que valor numérico no rendimento ali? Quando eu falo 30%, boto que ali é o número 30. Pessoal, vocês estão me acompanhando? Isso, Bianca. Dividido, 30 dividido por 100 é em porcentagem na fórmula. É decimal. Aí bota 1 menos temperatura da fonte fria. E aqui é onde o pessoal erra. A temperatura da fonte fria não é 7, porque 7 está em graus Celsius. Eu tenho que pegar esse 7 e transformar para Kelvin. Isso mesmo, Lu, parabéns. Por que, Belize? Lu já falou aí que é 280. Porque ó, a fórmula não é TC sobre 5, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Aí você corta o 5 ó, de baixo. E esse 273 que está negativo, ele passa para o outro lado positivo. E para transformar de Celsius para Kelvin é a coisa mais fácil do mundo. É só você pegar o 7 e somar com 273. Então, a temperatura da fonte fria é 280 Kelvin. Alguma dúvida até aqui nas transformações? Alguma dúvida? Agora, eu pego esse 1 que está positivo e eu passo ele para o outro lado negativo. Então, fica 0,3 menos 1 é igual a menos 280 sobre TQ. Vou multiplicar todo mundo por menos 1, os dois lados da equação. Então, fica 0,7 igual a 280 sobre TQ. Quem fizer a continha vai ficar 280 por 7. Ou seja, a temperatura da fonte quente é de 400 Kelvin inicialmente. Alguma dúvida em encontrar a primeira temperatura da fonte quente? A primeira temperatura da fonte quente é 400 Kelvin. Alguma dúvida? Não? Lembrando, Beliz, por que o 0,7 virou 10 sobre 7? Porque 0,7 significa 7 dividido por 10. Aí, quando eu divido uma fração por outra fração, eu conservo a primeira, que é o 280, e multiplico pelo inverso da segunda, que é 10 dividido por 7. Aí, 280
dividido por 7 dá 40, vezes 10 dá 400. Só que isso é a primeira temperatura da fonte quente. Vamos calcular agora a segunda, quando o rendimento é de 50%. Então, a fórmula é a mesma, eu não vou repetir a fórmula, só que 50% é 0,5, né? É 0,5 igual a 1 menos 280 dividido por TQ. Quem fizer a continha vai encontrar menos 0,5 igual a menos 280 sobre TQ, multiplica por menos 1 de novo os dois lados e faz o descredo, produto dos meios pelos extremos. Quem resolver a continha encontra 560 Kelvin da nova temperatura da fonte quente. Então, a temperatura era 400 Kelvin quando o rendimento era de 30%. E ela passou para 560 Kelvin para ter um rendimento de 50%. Ele perguntou a variação de temperatura. Então, fica 560 menos 400, 560 menos 400, 160 kelvins. Por isso que é letra C. Questão 16. Vocês entenderam como faz? Questão 16. Vocês entenderam como faz? Sim. Tranquilo? Então, eu tive que fazer duas contas. Uma para o rendimento de 30% e uma para o rendimento de 50%. Por favor, façam 17 sozinhos. Para quem não lembra a fórmula ainda, ó, o rendimento ele é 1 menos TF sobre TQ. Isso aqui é só por ciclo de Carnot. E o rendimento geral, o que funciona para qualquer máquina, ele é 1 menos QF sobre QQ. Por favor, façam aí a questão 17. Eu vou dar para vocês 4 minutos a partir de agora. Quem fizer, me fala aí qual a resposta no chat. Tenta fazer. Se errar, não tem problema, mas tenta.
A fórmula que ele trabalha, Lu, é trabalho sobre calor da fonte quente, é uma fórmula que ele trabalha, e a outra é a segunda lei da termodinâmica, que diz que o calor da fonte quente, parte dele se converte em trabalho, parte dele é rejeitado para a fonte fria, que é a segunda lei da termodinâmica. Essas duas fórmulas têm trabalho. Pode, Hugo? Pode sim. Pode sim, Hugo. Pode colocar aí o valor. Ainda falta mais 1 minutinho e meio, mas pode colocar a sua já. Tipo, falta 1 minuto e meio para eu começar a responder. Mas quem já respondeu pode colocar aí a resposta. Parabéns, Hugo. Parabéns, Lu. Isso mesmo. E vocês já fizeram algo a mais, que foi botar em porcentagem, né? Que ele nem pediu. Mas parabéns, vocês fizeram uma coisa a mais. Porque se vocês parassem, por exemplo, a resposta em 0,25, que é 25%, estava certo também, tá bom? Porque ele nem pediu em porcentagem. Mas tudo bem colocar em porcentagem, não está errado não. Mas ele nem tinha pedido para calcular o rendimento em porcentagem. Mais alguém precisa de tempo? Eu posso resolver. Já dei 2 minutinhos a mais ali, dei 5 minutinhos ao invés de 4. E aí? Não, se ele não pediu, não era não. Geralmente, na hora de marcar em vestibular, em Enem, você vai ver em porcentagem, porque é mais comum falar um rendimento de 25% do que falar um rendimento de 0,25. Então, a gente vai se acostumar sempre a transformar. Mas saiba que não é uma coisa obrigada caso não peça na questão. Um gás, Felipe, contido em uma máquina térmica, desculpa, li errado. Um gás perfeito, porque são sinônimos, eu sempre confundo. Um gás perfeito contido em uma máquina térmica retira 4.000 joules de calor da fonte quente. Então, o calor da fonte quente é igual a 4.000 joules. Só o Luiz aí tá atento ao que eu tô falando. O restante tá tudo boiando aí, botou na aula e foi assistir TV Globinho. Aliás, nem passa mais TV Globinho, né? O que é que passa agora mais no horário? Nem sei. Para a fonte fria, ele perdeu 3.000 joules. Então, o calor da fonte fria é igual a 3.000. Fátima Bernardes? Ah, é verdade. Agora passa no Fátima Bernardes. O calor da fonte fria é 3.000 joules. A temperatura da fonte fria é 27 e a temperatura da fonte quente é 227. Gente, mesmo que ele não dissesse isso, é óbvio, né? Não tem como a da fonte quente ser 27 e a da fonte fria ser 227. Estaria errada a questão. Então, mesmo que não falasse que 27 era da fonte fria, se falasse apenas, olha, as temperaturas dessa máquina térmica é 27 e 227. Você já sabe que a menor é a da fonte fria e a maior é a da fonte quente. Tá certo? Aí, para poder transformar para Kelvin, é só somar com 273, né? Então, 27 mais 273 dá 300 Kelvin. E 227 mais 273 dá 500 Kelvin. Por quê? Porque lembrando que de Celsius para Kelvin é só somar com 273 que eu fiz no slide passado. Letra A, determine o trabalho. Bom, o trabalho é a coisa mais simples aqui, ó. O calor da fonte quente, que é o total de calor, de energia. O total de calor, de energia que foi fornecido foi 4.000.
ele dissipou, ele perdeu 3.000. Então, mesmo sem fórmula, né? Se eu tenho 4.000 no total e perdi 3.000, mesmo sem fórmula, eu sei que trabalho vai ter que dar igual a 1.000 joules. Letra B, o rendimento da máquina. Perceba que ainda não falou que a máquina estava no ciclo de Carnot. Não tem nenhuma informação no texto dizendo que a máquina está no ciclo de Carnot. Não tem. Então, você só pode usar a fórmula geral. A fórmula geral pode ser assim ou pode ser assim. Fica a seu critério. Belice, tem certeza? Não lembro dessa outra fórmula, não. Lembra, não? Vamos voltar aqui para o slide da aula da semana passada. Ó. Tanto assim quanto assim são possíveis de serem usadas. Você usa da maneira que você achar melhor. Então, naquela questão, a gente vai usar esse daqui que eu já botei. Então, rendimento é igual a trabalho, que é 1.000, sobre calor da fonte quente, que é 4.000, corta os zeros, fica 1 dividido por 4, que é 0,25. E posso parar aqui. Porém, vamos acostumar a transformar para porcentagem, porque nos vestibulares, nos Enems, nas provas, geralmente vem em porcentagem. Então, 0,25 significa 25%. Quem fez com aquela outra fórmula de cima, ó, quem fez com essa fórmula daqui, também vai dar 25% sem nenhum problema. E a última letra, letra C, o rendimento máximo teórico. Lembre que o rendimento máximo teórico é quando a máquina funciona com o ciclo de Carnot. Então, é o máximo teórico. Então, agora, eu não posso usar, quer dizer, desculpa, agora eu devo usar a fórmula do ciclo de Carnot, que só depende das temperaturas. Então, agora fica 1 menos 300 sobre 500, corta os zeros, 3 dividido por 5 é 0,6, 1 menos 0,6 é 0,4, então o rendimento é de 40%. Perceba que o máximo teórico para essa máquina é 40%, porém, ela só atingiu 25%. Então, não é porque o máximo teórico dela é 40 que ela vai atingir 40. Ela pode atingir menos, porque na prática ela pode perder energia em outras etapas. Aí o que os engenheiros fazem? Os engenheiros tentam melhorar as peças, melhorar alguma disposição, né, de alguma coisa dentro daquele motor, para que ele se aproxime do máximo teórico dele. O máximo teórico dele, para esse caso aí, é de 40%. Aí eles mexem lá na peça, mexem de alguma coisa, aí se aproximam para 36, 38, depende da máquina. Tá claro que é ciclo de Carnot e como usar as fórmulas? Tá claro? Alguma dúvida? Então perceba que o máximo dessa máquina não é 100%, né? Não existe nenhuma máquina que tenha um rendimento máximo de 100%. O máximo teórico dessa máquina, que é, se ela funcionar no ciclo de Carnot, é de 40%. Porém, na vida real, ela tem um rendimento de 25%. Ok. A questão 18 fica para casa, só que lembrem que quando a questão é no slide, não precisa mandar no portal AVA, tá certo? Então, a questão 18 fica para casa e, como é no slide, não precisa mandar pelo portal AVA. Curiosidade. Isso aqui, você não precisa se preocupar em decorar, em ficar estudando para minhas provas, porque eu não vou cobrar. Isso aqui é só para aumentar o seu conhecimento a respeito do mundo, tá certo? Na vida real, as máquinas, por exemplo, os carros, as motos, os ônibus, eles funcionam com um ciclo chamado ciclo de Otto. O ciclo de Otto é um ciclo que mais se aproxima das máquinas térmicas que nós temos hoje em dia em maior abundância, que são carros, motos, aviões e assim por diante. Eles são chamados de motores de 4 tempos. 4 tempos, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Esses motores de 4 tempos, eles funcionam em 4 etapas. Bom, a primeira etapa é chamada de etapa da admissão. A etapa da
Oi? Não é o de Carnot, é o de Otto. O de Carnot, Luiz, ele é o teórico, né? Ele é o ciclo teórico de rendimento máximo possível para uma máquina, tá certo? Na vida real, a gente não consegue usar o ciclo de Carnot nas máquinas, né? Porque na vida real, a gente não consegue evitar atrito entre várias peças. Então, na prática, a gente acaba usando o ciclo de Otto e não o de Carnot, tá? Então, ele funciona com quatro etapas. A primeira etapa é chamada de admissão. É a etapa onde entra o combustível dentro do pistão. Então, ó, essa primeira etapa aqui é onde o combustível entra. Aí pode ser gasolina, álcool, diesel e assim por diante. A segunda etapa é a etapa da compressão. O pistão ele comprime o combustível que está ali dentro. Então é chamado de etapa da compressão. A terceira etapa, a etapa que é chamada de combustão. Vai ter uma faísca, que lá no carro é gerada pela peça chamada de vela. Então, a vela do carro gera faísca. Quando gera faísca, esse combustível que está comprimido ali dentro, ele explode. Só que essa explosão é controlada, é uma mini explosão. Aí, quando ele explode, esse pistão se movimenta para baixo. Então, ó, na entrada do combustível, o pistão desce. Aí depois o pistão comprime o combustível, depois tem a etapa da combustão, que ele tem uma mini explosão ali dentro. Só que claro que são explosões controladas. E a quarta e última etapa é a etapa da liberação dos gases provenientes da combustão, que a gente chama de exaustão. Essa etapa é a etapa que vai liberar esses gases pela descarga e o carro vai provocar aquela fumaça, né, que sai da descarga. Então, essas são as quatro etapas do ciclo de Otto. Admissão, entrou combustível, aumentou o volume. Segunda etapa, compressão, você comprime o combustível que está ali dentro. Terceira etapa, combustão, você gera uma faísca ali dentro para ter uma explosão, para que movimente o pistão do carro e faça as engrenagens funcionarem. E quarta etapa é a que tem a liberação dos gases provenientes da combustão. O GIF aí está funcionando para vocês? O GIF está funcionando para vocês? Sim ou não? Então, no GIF aí, ó, deixa eu esperar dar o GIF 1, ó. Vamos lá. 1, então foi admissão, entrou combustível. 2, comprimiu. 3, explodiu, desceu. 4, liberou os gases da combustão. Né? Isso é bem rápido, claro. O GIF ele não dá para ver mais lento do que isso aí. E no gráfico, aqui, ó, de A para B, ó, A para B é onde entra o combustível, é a admissão. De B até C é onde tem a compressão, comprime o combustível. De C para D é onde você tem a parte da ignição, né, da faísca, e a parte da explosão. E depois, de D até o F aqui, ó, de novo, vai ser a parte que libera os gases de E até F, liberou os gases da combustão, e volta de novo para a primeira etapa, vai ter admissão de novo, compressão, combustão, liberação dos gases. Só que isso aqui é mais a título de curiosidade, tá certo? Eu não vou cobrar em avaliação sobre o ciclo de Otto, que é o ciclo real. Eu vou cobrar o teórico, porque o teórico é o que o Enem, o que o vestibular, o que as provas cobram. Isso aqui é mais para você, né, ampliar os seus conhecimentos, mesmo que eu não vá cobrar. Tanto que eu botei ali como curiosidade. Alguma dúvida, gente? Apesar de ser curiosidade, alguma dúvida? Vamos então para a última etapa da aula de hoje. Nosso último assunto já da aula de hoje, que são as máquinas refrigeradoras. Então, esse é o nosso penúltimo assunto. O último é entropia, que é na semana que vem. Aí a gente vai encerrar todos os conteúdos de termodinâmica. Então, máquinas refrigeradoras. Beleza, primeiro, o que é uma máquina refrigeradora? Uma geladeira, um ar-condicionado, um freezer, são máquinas refrigeradoras. São máquinas que retiram calor do local que elas são inseridas e diminuem a temperatura do ambiente ou a temperatura do que está dentro dela. Então, as máquinas refrigeradoras,
elas funcionam de maneira inversa, de maneira contrária às máquinas térmicas. Enquanto a máquina térmica ganha calor para fazer alguma coisa, que é para fazer trabalho, a máquina refrigeradora, ela retira calor e para isso acontecer, você tem que dar trabalho para ela, você tem que dar energia para ela. Porque lembrem que calor, ele não passa espontaneamente do local de menor temperatura para o local de maior temperatura. Espontaneamente, calor sempre passa da região de maior temperatura, a que está mais quente, para a região de menor temperatura, a que está mais fria. Então, as máquinas refrigeradoras, elas funcionam de maneira inversa. Ao invés de ganhar calor, elas retiram calor do ambiente. E para isso acontecer, só acontece se realizar trabalho sobre elas. Não é ela que realiza trabalho sobre o ambiente. É o ambiente que realiza trabalho sobre ela. Só que, claro, que nas máquinas não vai ser o ambiente que vai realizar trabalho. Vai ser o motor da máquina que realiza o trabalho. Então, por exemplo, uma geladeira não funciona se você não ligar ela na tomada. Porque se você não ligar ela na tomada, o motor não vai funcionar. Se o motor não vai funcionar, não tem como tirar calor de dentro dela. Porque não tem como, espontaneamente, ela do nada começar a diminuir a temperatura do que está dentro. Espontaneamente, a temperatura do que está dentro só pode aumentar. Para poder diminuir a temperatura, eu tenho que ligar ela na tomada, fornecer energia elétrica para que o motor trabalhe e o motor trabalhando retire calor de dentro daquela região. Então, ó, as máquinas refrigeradoras, elas retiram o calor da fonte fria, então elas retiram o calor da fonte fria, utilizando-se de trabalho, então tem que fornecer trabalho sobre ela para isso acontecer, e jogam esse calor para o lado de fora, que é o que a gente chama de fonte quente. Já percebeu que atrás da geladeira tem aquelas serpentinas pretas que é quentinha? Que as pessoas botam pano de prato é, para poder, como é que fala, meu Deus? Ai, esqueci a palavra. Enfim, bota pano de prato atrás daquelas serpentinas da geladeira. Esqueci a palavra que eu estou querendo falar. Aquela parte de trás é sempre mais quentinha. Ou então, ó, se você vê os ar-condicionados mais antigos, aqui está a parede. O fundo dele tem aquela parte da serpentina, que é do lado de fora do quarto, que é mais quentinha. Essa parte de dentro do quarto, que é a parte onde ele retira o calor da fonte fria, aí ele é mais friozinho. Para secar, obrigado, Maria. Estava esquecendo a palavra. Isso, Bianca, isso mesmo, estava esquecendo a palavra. Então, essa parte onde você seca o pano de prata atrás da geladeira é onde está ocorrendo a liberação de calor. Então, as máquinas refrigeradoras, elas funcionam de maneira inversa das máquinas térmicas. Vou voltar aqui para você o slide da máquina térmica, para você lembrar. Na máquina térmica, ela ganha calor da fonte quente, ó, ganha calor da fonte quente espontaneamente, não precisa de nenhuma máquina para isso, porque espontaneamente o calor passa da fonte quente para a fonte fria. Aí ela realiza o trabalho, que é fazer as engrenagens funcionarem, e tem uma parte da energia que ela desperdiça, que ela libera, que é o calor que vai para a fonte fria. Já nas máquinas refrigeradoras, o processo é inverso. Matematicamente, a fórmula é bem parecida, ó, porque lembra que a segunda lei, que a gente acabou de usar na questão passada, é calor que vem da fonte quente, parte se converte em trabalho, parte é desperdiçado para a fonte fria? É bem parecido, ó. Só que agora é visto de maneira inversa. O trabalho que você aplica, você retira calor da fonte fria, que é o calor da fonte 2. A fonte fria é a fonte 2, né? Lembra que alguns livros trazem o número 2, alguns livros trazem a letra F. E a fonte quente, que é o QQ, alguns livros trazem a letra Q1. E esse trabalho que você colocou sobre a máquina e retirou o calor da fonte fria é jogado para o lado de fora, que é a fonte quente. Então, perceba que essa fórmula é a mesma fórmula da segunda lei, igualzinha. Só é vista de maneira
inversa. Tá claro na cabecinha de vocês? Me digam aí se ficou claro isso, que as máquinas refrigeradoras, elas funcionam da mesma maneira das máquinas térmicas, só que de maneira inversa, ao invés de ganhar calor, elas retiram calor. Então, ao invés de realizar trabalho, elas sofrem trabalho. Tudo bem? Me digam aí se está tudo bem. Bom, se vocês não me disseram nada, está tudo certo. Em máquinas refrigeradoras, a gente não fala de rendimento, a gente fala de eficiência. É bem parecido com rendimento, mas o nome que se dá é eficiência. Só que tem uma diferença bem grande. Enquanto o rendimento é um valor menor do que um e maior do que zero, porque o rendimento nunca pode ser um, Belis, porque se o rendimento fosse um, seria um rendimento de 100% e iria violar a segunda lei da termodinâmica. Em máquinas refrigeradoras, a eficiência, que é esse Ezinho, ele é sempre maior do que um. Vixe, Belis, maior do que um, então vai ser uma eficiência de 400%, 300%? Não. Em eficiência, a gente nunca fala ela em porcentagem. Eficiência, a gente fala só o valor do número mesmo. Como assim, Belis? Está um pouco confuso para mim. Pronto. Está um pouco confuso? Eu botei esse balão aqui para tirar sua confusão. Por exemplo, se a eficiência de uma máquina refrigeradora for 5, então, ó, se a eficiência for 5, não tem unidade de medida, tá bom? Também uma grandeza adimensional. Significa dizer, então, que você retira 5 joules da fonte fria, utilizando-se de 1 joule de trabalho, que é a energia que vem da parte elétrica para poder as máquinas funcionarem. Então, você retirou 5 joules, utilizando-se de 1 joule de trabalho. Então, você joga para o lado de fora 6 joules de calor. Você retirou 5, utilizando-se de 1. Então, para o lado de fora, você joga 6 joules de calor. Vixe, beleza, eu ainda continuei sem entender. Você pode falar outro exemplo? Posso. Vamos dizer que a eficiência de uma máquina seja 3. Não tem unidade de medida. Significa que para cada 3 joules de energia que ela tira da fonte fria, então, a cada 3 joules que ela tira da fonte fria, você tem que dar 1 joule de trabalho, que é a energia elétrica que você está usando. Tá claro como se entende eficiência? Eficiência é o tanto de calor que eu consigo roubar quando eu forneço 1 joule de trabalho. Ok? Eficiência sempre é maior do que 1. Por quê, Belis? Porque se a eficiência, gente, fosse 0,5, a máquina seria muito ruim, né? Porque cada 1 joule de trabalho que eu dou, eu só conseguiria retirar 0,5 joules de calor da fonte fria. E isso é muito ruim, né? Porque eu estou fornecendo mais energia do que eu estou conseguindo retirar dali de dentro. Então, a eficiência não seria boa. Para calcular a eficiência, é só você pegar, ó, a fórmula bem simples. Calor da fonte fria e dividir por trabalho. Então, a eficiência é só pegar o calor da fonte fria, que é o calor que efetivamente você tira de dentro, e dividir por trabalho, que é o tanto que você precisou gastar para aquilo acontecer. Tudo bem? Curiosidade, na vida real, a eficiência de uma máquina frigorífica, de uma máquina refrigeradora, varia ali entre 4 e 6. Então, varia entre 4 e 6, ou seja, eu preciso gastar 1 joule para retirar 4 de calor, ou eu gastar 1 joule para retirar 6 de calor. Isso na prática, mas isso aqui é curiosidade, né? Você não precisa decorar. Deu para entender máquinas refrigeradoras? O máximo é 6, Lu, na vida real. Na hora do cálculo, Lu, você pode achar qualquer valor, viu? Só depende da questão. Mas na vida real, Lu, o máximo é 6. Das máquinas até hoje inventadas. Bom,
Em termos de gráfico do ciclo de Carnot para as máquinas refrigeradoras, não muda nada, basicamente, das máquinas térmicas. De novo, são duas expansões, de novo, são duas compressões. É uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática, uma compressão isotérmica, uma compressão adiabática. Igualzinho. Só muda o sentido. O das máquinas refrigeradoras, o sentido é anti-horário. E o das máquinas térmicas, o sentido ele é horário. Só muda isso. Por que, Belis? Porque lembra que quando o sentido é horário, o trabalho é positivo, a máquina realiza trabalho, e quando é anti-horário, o trabalho é negativo. A máquina recebe trabalho. Olha a setinha do W, ó, que é o trabalho. Nas máquinas térmicas, ela realizou trabalho, ó. É ela, a máquina, aqui, ó, que faz trabalho sobre o lado de fora. Já nas máquinas refrigeradoras, ela tem que receber trabalho para poder tirar calor. Senão, ela não consegue tirar calor. Então, as máquinas refrigeradoras funcionam também, você pode analisar elas com ciclo de Carnot sem nenhum problema. Só que é no sentido inverso, é no sentido anti-horário. Por quê? Porque ao invés de realizar trabalho, elas sofrem trabalho. Ficou claro isso? Ao invés de fazer trabalho, que é o que as máquinas térmicas fazem, as máquinas refrigeradoras, elas sofrem trabalho. Por quê? Porque espontaneamente é impossível o calor passar da temperatura da fonte fria para a fonte quente. Espontaneamente, o calor sempre passa da fonte quente para a fonte fria. Então, como as máquinas refrigeradoras querem fazer o caminho inverso, elas não vão fazer de maneira espontânea. Elas só fazem se tiver um motor realizando trabalho para que ela sugue, para que ela tire esse calor da fonte fria. Então, uma geladeira só funciona se você ligar na tomada. Porque quando você liga na tomada, você fornece energia elétrica para o motor, aí o motor realiza trabalho sobre aquele gás que está ali dentro, tira calor do lado de dentro e joga calor para o lado de fora. Está claro? Me diga aí, por favor, se está claro. A título de curiosidade, as primeiras geladeiras elas foram inventadas no ano de 1856 por fábricas de cerveja, que tinham que manter a cerveja na temperatura baixa. Agora, as geladeiras que a gente compra, as geladeiras comerciais, em 1856, que foi a primeira, só era para as fábricas e surgiu primeiro nas fábricas de cerveja. Tá ok? Lembrando, ó, que sempre em um ciclo, a área interna é numericamente igual ao trabalho. Você não pinta até a linha de baixo, né? Porque quando é aberto, ó, quando não é um ciclo, você pinta até o eixo X. Lembra disso? Que a gente fez questões disso? Quando não é um ciclo, você pinta até o eixo X. Quando é um ciclo, você só calcula a área interna. Tá claro? Pessoas, se você não me disser nada, eu vou achar que tá todo mundo entendendo. Tá? Beleza. Aqui também é a título de curiosidade. Depois, quem quiser em casa, lê com calma. Eu botei exatamente como é que funcionam as máquinas refrigeradoras. Tá bom? Tanto os ar-condicionados como a geladeira. Isso aqui eu não vou cobrar em prova, não. Isso aqui é a título de curiosidade. Mas, basicamente, o gás passa por dentro da geladeira. Aqui, ó, é a parte de dentro da geladeira. Aí ele retira calor de dentro. Aí depois ele passa pelo motor, para o motor expandir ele. Aí ele perde calor para o lado de fora. Aí agora ele volta para dentro de novo.
Essa parte de fora é a parte que tem a serpentina, é a parte que fica mais quente. Eu não vou falar disso aqui não, gente, porque não é necessário pra gente, tá? Isso aqui é mais se você quiser seguir mais alguma carreira da área da engenharia, aí eu aconselho você ler para você entendendo basicamente como é que as coisas, como é que as máquinas funcionam. Mas isso eu não vou cobrar no Enem, eu não vou cobrar nas provas, eu não vou cobrar nas nossas atividades não, tá certo? Como funcionam exatamente as máquinas térmicas, eu não vou cobrar. Tudo bem? Tanto que eu nem vou falar isso aqui no slide, porque é uma curiosidade muito específica para quem conseguir essa linha de é, essa linha no futuro, né, de trabalho e tal, de vestibular que tenha alguma engenharia. Aí você lê isso aqui com calma, tá certo? Por favor, faça a questão 18. Para quem não lembra, a eficiência é calculada pelo calor da fonte fria dividido pelo trabalho. É bem facinho. Faz aí, por favor, questão 18. Tá bem, bem fácil. Vou dar para vocês aí 5 minutinhos. 5 não, 4. Essa é bem simples. E quem fizer, coloque a resposta para mim, por favor, no chat. Lu acha que a letra E. Vamos aguardar mais respostas. Eu quero mais respostas para ver as outras pessoas pensando também. Lineker acha que a letra B. Quem mais, galera? Por enquanto tem uma letra E e uma letra B. Eu preciso de outras pessoas para poder tirar o desempate aí, né? Pouquíssimas pessoas por enquanto. Vamos lá, tá empatado. Quero mais gente falando. Não tenha medo de errar, não. Tenta. Você vai acertar, você vai errar, isso é normal. Tentar. Se você não tentar, aí que você não aprende mesmo. Mas ninguém. O Hugo também acha que a letra E. Bom, não é a letra E, tá? É a letra B, realmente, como o Lineker botou. Vamos fazer juntos, então, já que gerou mais letra E do que letra B aí. Parece que vocês não entenderam muito bem, então, máquinas refrigeradoras. Pense uma máquina térmica frigorífica. Quando ele falar uma máquina térmica frigorífica, nada mais é do que uma máquina refrigeradora, que realiza durante um ciclo completo um trabalho de 40 vezes 10 a terceira joules. Então, ó, eu posso dizer que o trabalho é 40 vezes 10 a terceira
joules. E fornece ao meio externo 160 vezes 10 a terceira joules. Cuidado! Numa máquina frigorífica, o meio externo é o meio que está mais quente, é a fonte quente. Porque em uma máquina frigorífica, você retira calor de dentro da parte fria e joga esse calor para o lado de fora. O lado de fora é que vai ficar mais quente. Lembra que é o processo contrário de uma máquina térmica? Então, quem errou e marcou letra E, botou 160 dividido por 40, que deu 4. Aí esqueceu que numa máquina frigorífica, numa máquina refrigeradora, ela retira calor de dentro e joga para o lado de fora. Só que o lado de dentro é a parte fria e o lado de fora, o lado externo, é que é a parte quente. Então, eu tenho que fazer, ó, trabalho que eu forneço, mais calor da fonte fria que eu retiro, que é igual o calor que vai para a fonte quente. Então, quem errou, botou aqui fonte fria. Só que isso aqui não é fonte fria. Aqui é o do meio externo. E o meio externo em máquinas frigoríficas, em máquinas refrigeradoras, é a parte quente. Então, o trabalho é 40 vezes 10 a terceira. O da fonte fria eu não tenho. E o da fonte quente é 160 vezes 10 a terceira. Então, o calor da fonte fria só pode ser 120 vezes 10 a terceira joules. E agora ficou fácil. Agora você pega o calor da fonte fria, que é 120 vezes 10 a terceira, que é o calor que você retira de dentro, e divide pelo trabalho, que é o tanto de energia que você forneceu para isso acontecer. Aí eu corto, ó, o 10 a terceira de cima com o 10 a terceira de baixo, corto o zero também. 120 dividido por 4 dá 3. Eficiência em unidade medida. O que significa uma eficiência de 3? Que a cada 1 joule de trabalho que eu forneço a partir da eletricidade para o motor funcionar, eu consigo tirar da fonte fria, que é a parte de dentro daquela máquina, 3 joules de energia. E eu jogo para o lado de fora, que é o da fonte quente, eu jogo 4 joules para o meio externo. A galera que errou, vocês entenderam por que vocês erraram? Vocês entenderam por que erraram? Me digam aí, por favor. Sim? Então lembre, ó, deixa eu voltar o slide aqui para você. Lembre que o lado de fora de uma máquina refrigeradora é a fonte quente. O lado de dentro é que é a fonte fria. É diferente de máquina térmica, né? Em máquina térmica, ó, o lado de fora dela está mais frio. Aqui é a parte de fora. E aqui, a da fonte quente é a parte de dentro. Já em máquinas frigoríficas, também conhecido como máquinas refrigeradoras, aqui é a parte de dentro e aqui é a parte de fora. É o contrário, lembra? É o contrário. Então, letra B. Alguma dúvida, gente? Então, aqui agora, eu só vou dar alguns recados antes de liberar vocês. Mas antes de dar os recados, essa parte de entropia é nosso último assunto que eu não vou falar hoje, não. Fica na próxima aula. Porque só falta 6 minutos, não vai dar tempo de falar em 6 minutos sobre entropia. Mas antes de eu falar o que eu quero falar como recado, alguma dúvida, alguma coisa para perguntar? Não? Tudo certinho, então? Que bom. Que bom, então, que tá tudo certinho.